Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos aguardando todos entrarem. Estou muito feliz com a presença de todos aqui para falarmos de um assunto tão bacana quanto é a fé em nós mesmos, né, e na nossa vida diária. Sejam todos bem-vindos. Oi, Janine, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Hoje temos gente de fora, que prazer. I'm fine. Pena que a nossa live vai ser em português. Vamos aguardar aí todo mundo entrar. E aí vocês já podem ir pensando na sugestão, né, da nossa próxima live. Que a gente sempre gosta, né, de vocês, do que vocês gostariam de ouvir, da gente estar aqui conversando, trazendo ideias. Já vão aproveitando esses minutinhos aí antes de começar, para já ir pensando. Olá, Carol, boa noite, seja bem-vinda a mais uma live nossa. Estou falando que eu estou super feliz de estar aqui mais uma vez, conversando sobre um assunto tão bacana, né? Que é a gente falar da fé que a gente tem que ter em nós mesmos, né? Para a nossa vida caminhada, nossa vida andar em frente. Oi, amiga. Oi, Tatiana. Seja bem-vinda. Que bom. Boa muito noite. bom quando a gente vê os nossos amigos aqui nos prestigiando. Os que se tornaram amigos, né? De tanto estar nos acompanhando, assistindo as nossas lives. Sim, já está virando a tradição do mês, né? A segunda-feira de cada mês. E aí eu pedi a eles, Carol, antes de você entrar, né, para eles já irem pensando em alguma coisa para a gente poder tá discutindo no mês que vem, né? Tá trazendo aqui de informação. Eu não sei porque cortou o meu rosto. E eu não sei como fazer para. Oi? Dividiu aqui a tela. A tela e aí cortou meu rosto. Funciona. Melhorou. Agora sim. Sim, melhorou. Clebito, que felicidade ter você aqui. Muito bom, estou muito feliz, que saudade. Muito bom ter você aqui. Abaixou assim, deu uma melhorada, né? Tava cortando meu rosto. Agora sim. Todo mundo Né? Agora tá dando para ver meu rosto, né? Sim, eu tô te vendo bem também. Ótimo. Opa! Esse Muito resfriado bom. pegou todo mundo, né? Todo mundo com a voz meio fanha. Uma tossezinha. Sim, Tatiana, esse tema é maravilhoso. Falar, né? Oi? Sobre isso que a gente vai falar, né, Dri? Sobre Sim, é algumas porque crenças colocaram que a gente aqui, né, vai que tema acreditando. maravilhoso. Eu falei, realmente, esse tema, assim, é muito inspirador. Esse tema é muito bacana da gente estar falando sobre ele, né? Que às vezes as pessoas pensam na fé só como uma fé religiosa, né? E não como uma crença em si mesmo, como acreditar na sua própria capacidade
de se movimentar, de conquistar, sua capacidade realizadora. Então, isso é muito legal. Eu gosto de acenar para todo mundo, né? Eu sou fofoqueira, aqui aceno para todo mundo. Muito bem. Boa noite a cada um que está entrando aqui. E como a Adri estava falando, né? Hoje a gente vai falar então sobre crenças positivas e fé, como confiar em si mesmo e o que a gente já começou dizendo aqui, né? Que fé, geralmente as pessoas associam mesmo a essa questão religiosa, né? E muito, né, Dri, que a gente tinha conversado, né? Como vocês sabem, a gente sempre bate aquele papo antes. E aí a gente estava falando sobre isso, né? De geralmente a fé a gente colocar na mão do outro, né? Sempre que a fé tem a ver com o outro. E o que a gente está trazendo, o jeito de olhar para a fé que a gente está trazendo aqui é diferente. Então, falar dos mitos, né? Sobre a fé, que é isso, colocar ou é para o outro ou é através do outro, né? Que o Exatamente. pessoal associa a fé, como fazer orações, né? Ai, pede para mim, né? Tal coisa, faz uma oração para mim, intercede, né? Que alguém interceda por mim. Então, sempre essa coisa, né? De associar a fé ao outro ou através do outro. E aquela diferença, né, Dri, que você falou de remover as montanhas, né? Sim, sim, né? Eu gosto muito desse livro. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Lauro Trevisan. Ele é um padre, mas ele fala muito de trabalho com a mente, né? Como trabalhar a nossa mente a nosso favor. E eu gosto muito dos livros dele. E num desses livros, né, que ele fala sobre fé, ele faz a comparação, né, dessa fé religiosa, onde a gente deposita toda a nossa força, toda a nossa crença na mão do outro, seja o outro um santo, um padre, um guia religioso, não importa. Mas a gente deposita, né, toda a nossa credibilidade, tudo aquilo que a gente acredita na mão do outro. E a fé que remove montanhas. Que essa fé é a fé que depende de nós. Nós removemos a montanha. No momento que nós acreditamos na nossa capacidade, a gente é capaz de transpor qualquer obstáculo que está no nosso caminho e ir em busca dos nossos objetivos. Hoje eu estava lendo até um outro livro dele que eu gosto bastante, e é muito legal que ele coloca que toda noite, na hora que a gente vai dormir, ele cita vários escritores, né, que trabalham com estudando a mente, né? E ele gosta de citar esses escritores. Tem escritores de antes de Cristo, né? De pessoas que já falavam sobre isso antes de Cristo. E ele coloca que se na hora que a gente for dormir, a gente tentar esvaziar nossa mente de todos os acontecimentos do dia, principalmente os acontecimentos que nos trouxeram algum desconforto, algum aborrecimento, na manhã seguinte a gente começa com um novo dia. A gente abre portas para novas possibilidades. E ele faz uma analogia muito legal com o lixo. Imagina se a gente acumulasse lixo em casa. Como seria no final de um tempo? A gente nem conseguiria transitar pela nossa casa. Então ele faz essa analogia com os nossos pensamentos, com os nossos lixos mentais, que a gente fica guardando, fica ruminando sobre eles e que, na verdade, no dia seguinte eles deixam de ser importantes. Porque com a mente limpa, a gente consegue dar uma outra direção para aquela situação. Não é que a situação não é importante ou deixou de existir. É a nossa visão sobre ela que se modifica. Mas ela só é modificada porque a gente se permitiu excluí-la, cancelá-la na hora que a gente vai dormir. Se a gente deixá-la viva, de manhã, quando acordar, ela está na mesma potência, na mesma frequência. E se a gente apagá-la, de manhã a gente consegue, né, clarear
pensar melhor e encontrar um novo direcionamento sobre isso, né? E isso é a nossa fé que está removendo essa montanha, esse obstáculo e está tentando, né, transpor isso e encontrar uma solução. Tudo na vida tem solução. O que diferencia é a maneira como a gente encara, como a gente olha para aquela solução, para aquela situação que a gente está vivendo. Eu não gosto de chamar de obstáculo, eu gosto de chamar de desafios. A gente tem desafios diários e a maneira como a gente encara esses desafios vão tornar eles mais pesados ou mais leves. Então, isso, assim, é importantíssimo a gente ter em mente que todos têm desafios. Porque às vezes a gente imagina que o outro não tem, né? Que a vida do outro é tranquila, que a vida do outro é fácil, que ele não precisa batalhar, que tudo vem na mão com facilidade. E não é isso que acontece. É a maneira como a outra pessoa encara esses desafios, lida com eles, né? E transpassa. Exato. E só o fato, né, da gente encarar isso pode ser uma crença, gente. Aliás, pode ser uma crença positiva, Sim, né? uma crença De boa, que, né? de que uma coisa é problema, né? Ah, tem problema, 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 né? Como a Adri falou do lixo lá. Outra coisa é a gente olhar para aquilo como um desafio. Como o pessoal que faz reciclagem, né? Eles não olham para aquilo Isso, como lixo puramente. Então, a gente pode fazer isso com as nossas questões mentais aí, né? Ao invés de a gente também dizer, nossa, quanto lixo, né, que existe aqui? Não, peraí, né? O que a gente pode fazer com isso? Encarar, como bem a Adri falou, eu também adoro essa palavra de Adri, desafio, né? Também prefiro falar isso. Situações desafiadoras, porque aí a gente já se coloca num outro lugar. Isso é uma boa crença, inclusive, né? A gente olhar para as sim. questões da nossa vida como desafios, né? Acreditar que temos sim desafios, então não é porque uma pessoa está num lugar, num grau, né, num nível de consciência que não vai ter desafio, né? Estamos aqui neste mundo, então estamos aqui para superar desafios, né? Para Exatamente. evoluir mediante desafios. Então isso já é uma crença, aliás, né? Isso que a gente falou então, crença não é algo que seja uma verdade, né? É só algo que a gente acredita. E realmente tem gente que fala, ah, não, aquela pessoa não tem problema, né? Pode até ser, porque ela acredita que tem desafio e não é um problema, né? Exatamente. Então, vamos lembrar disso, né? De que a gente, crença não tem a ver, então, com religiosidade especificamente, né? E não tem a ver com ser verdade. É só uma coisa que a gente acredita. E que até acaba ficando, né? Virando uma realidade, né? De tanto a De gente tanto que a acreditar. gente acredita, né? E tem crenças que são positivas, tem pensamentos que a gente repete e que nos levam para frente, que nos motivam. Então, são crenças que a gente pode chamar de positivas. A gente só tem que cuidar com as crenças limitadoras, que são aquelas que nos freiam, que nos dificultam, que nos incapacitam, né? Que a gente parece que a gente não é capaz de realizar aquilo. Outros são, menos nós. Então, assim, crença de um modo geral, apesar de não ser algo real, né, é algo que a gente fantasiou na nossa cabeça, mas se for uma fantasia que te leve para frente, que te faça evoluir, que te faça crescer, não te compromete. Agora, a crença limitadora, sim, ela é perigosa, porque ela está te impedindo de andar, de ir adiante, de ir em busca dos seus sonhos e de enxergar como você verdadeiramente é. Uma pessoa Uhum. cheia de brilho, cheia de capacidades, de uma pessoa realizadora. Uma coisa muito interessante que eu li, né, que foi um exemplo assim, uma pessoa várias pessoas desejam comprar um apartamento. Uma está mega empolgada, feliz, é o sonho da vida dela comprar aquele apartamento. Uma outra pessoa está com medo se ela vai conseguir pagar aquele apartamento ou não.
no financiamento que ela fez. E uma terceira, ela não queria um apartamento, ela queria um carro. Nota que a situação é a mesma. Qual é a situação? Comprar um imóvel. Mas como cada uma está encarando a compra desse imóvel, está fazendo a diferença total na vida delas. E isso é o nosso dia a dia. A maneira como nós encaramos as situações que se apresentam no nosso dia a dia vai fazer toda a diferença no sucesso que a gente vai obter do que a gente deseja. Né? Exatamente. Não são as situações que mudam. Somos nós que temos visões diferentes de uma mesma situação. Exatamente. E tem tudo a ver, né? Isso do que a gente, inclusive, estava falando de dificuldade, né? Se é algo difícil, se é algo problemático, e se é algo desafiador. Então, o que a Adri estava falando do exemplo do imóvel. Uma coisa é você dizer, bom, é um desafio para mim conquistar aquele imóvel lá, né? E vou me desafiar e vou conquistar aquilo. E uma outra coisa é dizer e acreditar, né? Que, quem está participando aí? Os gatinhos da Adri de Não novo. podem faltar, né? Não podem faltar na live. Eles Na estão live, sempre, nos ó, cursos. o pessoal tá mandando Faz coração mais aqui pra sucesso mim. que a gente, né? Ah, então, e eles facilitam aqui, tá tudo certo. Sim, Então, né, sim. uma coisa é uma pessoa acreditar que aquilo é difícil e se aquilo se torna difícil. Então, bom, é difícil comprar, sei lá, né, um apartamento, um imóvel. Nossa, vai ser difícil mesmo, né? Então, uma coisa que até publiquei esses dias aí no Instagram, que eu, né, nossa família aqui se mudou de novo, né? Nos mudamos de casa aqui de novo. E eu, por muito tempo, né, morei numa casa só. Tive aí poucas mudanças na minha infância, adolescência, né? E por muitos anos eu morei numa casa só. Então eu achava, né, até um tempo atrás aí, eu achava que mudança era difícil, e era muito difícil, né? Eu acreditava e aquilo acontecia. Mais de uns anos para cá, eu me mudei várias vezes depois, e cada vez está mais fácil, né, o processo de mudança. Então, é isso, quanto a gente acredita, né, que aquilo vai ser um problema, aquilo se torna um problema, né? O quanto menos a gente acredita que aquilo né, é mais simples, quanto mais a gente acredita que aquilo é simples, aquilo acaba se tornando mais simples. A gente, o que a Adri estava falando das possibilidades, né? A gente olha de uma outra forma, a gente amplia a nossa visão e até enxerga outros modos, por exemplo, Exatamente. do apartamento, né? De buscar ali um apartamento. Às vezes você nem tinha olhado para uma outra forma, para um outro aspecto, e achando que aquilo é desafiador e você vai conseguir com mais facilidade, você começa a olhar E o eu acho, horizonte. né, Carol, que a gente também vem de crenças limitantes de que, entre aspas, eu vou chamar de estabilidade é seguro. Então, ficar na sua zona de conforto é seguro. Só que hoje nós vivemos em outro tempo, aonde estar na zona de conforto ela é uma zona perigosa, porque te deixa ali preso e limitado. Hoje em dia nós somos desafiados o tempo inteiro a nos melhorar como pessoas, a nos melhorar como profissionais, a nos melhorar como amigos, como companheiros. O tempo inteiro existe esse desafio e isso a gente é chamado para isso. E muitas pessoas se seguram e têm medo porque ainda trazem essa crença limitante de que a estabilidade é que é bom. Não vamos mexer no que está dando certo. Não vamos sair dessa zona Estagnação. de segurança, né? Então, imagina, foi como você deu o exemplo da sua casa. Pô, você passou a sua vida toda ali. Imagina mudar, sair de algo, entre aspas, seguro, conhecido e ir para algo novo. O novo é bom, gente. Né? O novo traz novas visões, expectativas, felicidades, desde que a gente esteja disposto a encarar isso.
O medo, ele é saudável. A gente já falou isso em outras lives, né? O medo nos mantém vivos, mas não o medo paralisante que nos impede de andar. É o medo só o da segurança ali, da gente se manter, né? Sabendo se está fazendo a coisa certa, está indo pelo caminho certo. Mas também se errar, beleza, começa de novo. Outro dia eu li algo assim muito bacana. Qual era a diferença entre as pessoas milionárias e as pessoas, entre aspas, pobres? As pessoas milionárias não têm medo de começar de novo. Se elas falirem e perderem tudo e perguntarem para ela, e agora, cara, tu faliu, o que você vai fazer? Começar de novo. Sabe? É tão óbvio na cabeça deles que é começar de novo. E uma pessoa pobre, não, eu não quero perder o que eu tenho. Eu demorei muito para conquistar isso, eu não quero perder. Então, é a questão assim, não quero sair daquilo que eu já conquistei, eu estou ali apegado. Né? E a pessoa que se lança, ela conhece o seu potencial. Se ela conseguiu uma vez, ela consegue duas, ela consegue três, ela consegue quatro, quantas vezes ela quiser. Quando a gente não se lança, a gente acha que não é capaz. Então, eu não vou me arriscar porque eu não sou capaz. E se der errado, ferrou tudo. E a fé tem tudo a ver com isso. Porque a fé que remove montanhas, ela depende de você. É você que tem que ir lá e fazer. Ninguém pode fazer por você. Oi? Isso, ação, né, Dri? A ação depende de você, né? Você precisa se lançar e ir. Equívocos acontecem. Ninguém está esperando perfeição. A gente está esperando da vida aprendizados. Acertar é aprendizado e errar é aprendizado. Outro dia, acho que era até com você mesmo que eu estava falando. Quando a gente executa tarefas, na hora que a gente vai apresentar uma tarefa, a gente só apresenta a tarefa concluída, perfeita. Mas todas aquelas situações que a gente passou para tornar aquela tarefa perfeita não é mostrada. Então, qual é a imagem que se tem? Ah, você chegou lá de primeira, fez e deu tudo certo. E a vida não é assim, né? A vida é feita de pequenos enganos, que esses enganos são aprendizados. Estão tornando a gente mais maduro para o que vem por aí. Isso, pessoal que apresenta tese, né, Dri, que faz Isso! vários É como testes a Janine ali. está falando, ninguém erra, tudo é aprendizado. Isso. Então, a pessoa, para ela dizer lá se a hipótese dela realmente serve, se não serve, né, o que tem que fazer de melhoria ali, ela faz vários testes, né, várias amostragens, até que aquela metodologia ou até que aquele experimento, né, realmente faça sentido. Então, é isso aí. E eu gosto de usar, Adri, uma analogia que é assim, que a crença, de um modo geral, é como se fosse um nó, né? E aí, ou as crenças são positivas, que são aqueles nós de marinheiro, que fortalecem, né, um apoio, que fortalece um lugar que a gente está ali, uma barraca, um navio, né? Então, assim, uma coisa é aquele nó de marinheiro seguro realmente, né? Que traz conforto realmente, segurança de verdade. E outra coisa é aquele nó que aperta, né? Que amarra, que prende, né? Que limita. Então, crença positiva é algo que você acredita e funciona para você, é bom para você. Tem feito você, né, ampliar seu horizonte, tem feito você crescer, como a Adri falou, evoluir, sair de uma zona ali de estagnação e evoluir, conseguir mais coisas, conseguir ser melhor. E outra coisa é você ficar preso, um nó que aperta, que te amarra e você não sai do lugar e fica na zona que eu chamo de comodismo, nem chamo de zona de conforto, né? Porque é muito ruim, na verdade. Sim, muito Então, ruim. Eu até acho esse nome também inadequado. Eu acho que não existe conforto numa paralisia. Conforto em você não se movimentar. isso. Então, né, essa questão que as crenças negativas, como até a Adri também estava falando, tem a ver com
insegurança. Então, aquelas coisas que a gente tem medo, né? Que a gente fantasia, coisas meio catastróficas, né? Tem a ver com dúvida, né? Com oscilação, você ficar ali sempre oscilando e achar exatamente que tem um jeito certo de fazer as coisas, que a gente falou aqui do erro, né? Ah, então não, isso é, né, errado, é um jeito único, né? Como o que uma vez, né, a gente comentou de arrumar a cama, né? Ah, eu acredito, né, que tem um jeito de arrumar a cama, mas outra pessoa pode arrumar a cama de um outro jeito, esticando o lençol de outro jeito, né? Tem gente que Exatamente. dobra o lençol, tem gente que põe o travesseiro em cima, tem gente que põe o travesseiro embaixo, né, do cobertor, do edredom, enfim. Então, as crenças negativas também têm a ver com isso. E com essa questão de muitas vezes não ser suficiente, né? De ficar comparando. Então, tem até aquele caso, né, de uma que você estava contando de uma professora universitária que ela era super bem sucedida, mas ela achava que estava no fracasso, né, Dri? Não era uma. Se é a história que eu tô pensando, não era uma pessoa. Ela é uma pessoa bem-sucedida, mas ela não atingiu o que na mente dela ela considera sucesso. E aí o que que ela Isso. fez? Ela anulou todas as conquistas dela, como se aquelas conquistas que muitas pessoas gostariam de ter aquelas conquistas e não tem, ela anulou como se fossem zero, né? Porque ela não atingiu um ponto que, na mente dela, na crença dela, aquele era um ponto que determinaria o sucesso profissional. Uhum. E isso fez com que ela eliminasse todos os outros sucessos que ela obteve. Uma coisa muito interessante nisso é que a gente se preocupa muito com o que os outros pensam a nosso respeito, sobre sucesso, sobre ser bem-sucedido, sobre ser feliz. A gente dá muita importância a isso. E muitas vezes o outro não está nem pensando na gente. É uma impressão nossa que o outro está preocupado com a nossa vida. E aí a gente caminha em função do que em agradar o outro. O outro tem que achar que eu sou bom, o outro tem que achar que eu sou feliz, o outro tem que achar que eu sou um conquistador, que eu conquisto coisas. E às vezes o outro não está nem aí, ele fez um comentário ali naquele momento, mas ele não está nem aí para a sua vida. E mesmo que ele esteja, a vida é nossa. As nossas conquistas têm que nos fazer feliz. Os nossos movimentos têm que trazer felicidade para nós e não para o outro. Então, quando a gente começa a basear o nosso sucesso, a nossa felicidade, a nossa conquista em parâmetros externos, isso é muito perigoso, porque a gente acaba não atingindo aquela suposta meta, porque ela não é nossa, ela é de alguém e não é nossa. Então ela acaba se tornando inatingível. E aí, qual é o retorno que você tem para você mesmo? Eu sou incapaz, eu não sou bom o suficiente para chegar até ali. Não é porque você escolheu um caminho que não é o seu. Uhum. Mas para estar dentro de um grupo, se sentir admirado, se sentir respeitado, você foi escolher a meta de alguém. E às vezes esse alguém nem cumpriu essa meta. Ela só foi falada. Então a gente Exato. tem que cuidar muito disso, né? Em assim, primeiro se conhecer. Quem é a Adriana? Quem é a Carol? O que motiva a Adriana? O que motiva a Carol? O que é sucesso e felicidade para Adriana? O que é sucesso e felicidade para Carol? E para cada um de vocês que está aí. É isso que vocês têm que buscar. As nossas motivações, elas têm que ser internas, não externas. Tem até um testezinho, né? Com um questionário para se fazer isso. Se num outro momento vocês tiverem interesse, a gente pode até passar para você descobrir se as suas motivações são internas ou externas. As nossas motivações têm que ser internas.
aquilo que nos torna realizadores e felizes, e não o que alguém espera de nós. Sempre que a gente basear a nossa vida no que alguém espera de nós, a gente está fadado à infelicidade. A gente está fadado a não alcançar, porque aquilo não é o nosso. Então, né, essa professora, ela está nessa situação. Ela pode pensar que o que ela está desejando tanto é dela, e provavelmente não é. É do que ela pensa que esperam dela. E ela está se sentindo fracassada porque não está conseguindo entregar o que os outros esperam dela. Vocês conseguem entender, gente? Como é diferente quando a gente alcança algo que nós esperamos. Eu programei isso para mim. Eu vou me sentir feliz e realizado fazendo isso. Outro é eu colocar minha vida na mão de outra pessoa. Ou de outras pessoas. Que aí é aquilo que a gente falou daquela ideia, né, equivocada, claro, de fé, né, que é colocar para o outro. Exatamente. Do outro. O outro, né, vai resolver minha vida. Né? O pensamento do outro é mais inteligente. Então, se eu seguir esse pensamento, eu vou conquistar. Não, é a fé dele, é a crença dele, é o sucesso dele, não é o seu. Então, acho que o que a gente tem de mais importante assim é o autoconhecimento. Sempre que a gente trabalhar o nosso autoconhecimento, a gente vai ter fé em nós mesmos. A gente vai perceber que aquela oração que a gente pediu para um amigo fazer, ele vai fazer de todo o coração, porque ele é seu amigo. Mas quem vai ser mais ouvido? Você que deseja de verdade ou o outro que está querendo te ajudar? Quem vai conquistar, né, um emprego dos sonhos, um romance dos sonhos, os amigos dos sonhos? O seu colega que vai tentar te ajudar porque gosta de você, ou você que realmente, do fundo do seu coração, deseja aquilo? Nós temos que parar de ter medo, né? Medo de nos mostrarmos, medo de nos assumirmos. Porque quando a gente bota a nossa vida na mão do outro, significa que o outro é mais poderoso que a gente. Exato. Né? A gente se bota numa situação inferior. Isso. E aí, né, entrelaça aí, né, Adri, um mito sobre confiança. Sim. Que é isso, a pessoa que é confiante, né, que tem um alto nível de confiança, ela sabe tudo, né? Ela é superior, já nasce, né, com a pessoa. Nossa, aquela pessoa é confiante, eu não sou, né? E, na verdade, a confiança, ela, né, não tem a ver com você saber tudo, né? É só o que a gente falou lá, a gente confiar que a gente vai dar conta, que a gente vai superar o desafio, né? Que a gente vai aprender. Se eu não sei ainda, claro, ninguém sabe tudo, né? A gente vai aprender aquilo. Mas peraí, eu tenho capacidade, como a Adri falou, essa palavrinha boa aí, né, de se lembrar. Eu tenho capacidade para saber mais sobre aquilo, para dar conta daquilo, para superar aquele desafio. E isso, né, de que já nasceu com a pessoa. Não, a confiança não é algo inato, né? Não surge com a gente. É algo gradual, que a gente aprende. A gente vai conquistando, né? Vai aprendendo. Durante toda a vida, e tem que manter, inclusive, né? Então, não é, conquistei a confiança agora estou confiante. Isso é gradual e tem que manter essa constância de sempre manter a autoconfiança, manter a confiança em si mesmo. Que está também entrelaçado, né? Extremamente importante, né? Trabalhar a autoestima. A gente pode passar, desde o momento que a gente nasce, a nossa infância, a nossa adolescência, a gente pode passar por situações aonde baixem a nossa autoestima. Né? A gente pode conviver com pessoas que baixem a nossa autoestima, até na fase adulta mesmo. A gente pode ter relacionamentos que são abusivos, que vão baixar a autoestima. A gente pode trabalhar em empresas que têm relacionamentos abusivos, chefes abusivos,
no sentido de baixar a sua autoestima. E a gente tem que trabalhar o tempo inteiro se perguntando, isso é real? Ou é a visão do outro, é a fala do outro? Nós aceitamos muito a fala do outro como nossa. Por isso que aquela crença se torna nossa. Porque ela não surgiu na nossa mente. Alguém nos falou. E a gente aceitou como nossa. Será? Acho que ele tem razão mesmo. Acho que isso não é muito bom. Agora, o que é interessante é que quando alguém nos elogia, nos coloca para cima, nos fala das nossas qualidades e virtudes, a gente duvida. A gente pensa, tá querendo me agradar, por isso que tá falando isso. Agora, quando é o contrário, quando alguém fala algo que nos menospreza, nos bota para baixo, em nenhum momento a gente pensa assim, tá querendo me chatear, por isso que tá falando essas bobagens. Não, a gente aceita como real, traz para nossa vida e começa a gerar conflitos em cima disso. Por que é tão fácil aceitar o negativo e é tão difícil aceitar o positivo? Uma coisa que a gente tem que parar para pensar e dar uma invertida nisso, né? Começar a trabalhar a nosso favor, começar a jogar no nosso próprio time, trazer coisas boas para gente. Uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, que eu achei muito interessante quando alguém lhe oferecer algo, desejar lhe dar um presente, não questione, aceite. Aquela pessoa está te dando de coração. No momento que você nega, você está dizendo que você não merece, que você não é digno de receber aquilo. E a gente tem esse hábito, Talvez venha da nossa infância, da nossa mãe falar, chegar na casa de ninguém não aceita nada não, hein? Se oferecer, não come. Se oferecer um biscoitinho, não aceita. Porque criança aceita tudo, né? Criança é aberta, receptiva, e às vezes os pais, coíbem isso, que não é por mal, porque foram educados assim também. E às vezes a gente acaba levando isso para a vida adulta, achar que não pode receber nada de ninguém, que a gente tem que conquistar. Receber é um desmérito, Só o conquistar que tem mérito. E aí, quanta coisa a gente está criando, de crenças, de fé mal utilizada na nossa vida. Isso. E exatamente, essas crenças de que eu não posso receber, de qualquer um, ou eu não posso receber gratuitamente, alguma coisa. E o que eu sempre também, aponto é assim, se você está recebendo alguma coisa, tenta perceber o que é que você fez. Alguma coisa você fez. Alguém viu em você algum valor, né? Isso, algo você fez ali, Então, ótimo, Dri, é isso mesmo, de receber, a gente poder ter essa crença positiva que merecemos receber o que está chegando para a gente, a mesma coisa é isso se alguém vê aptidão em você, reconhece uma aptidão ali em você. Então, não só receber presentes, elogios, é importantíssimo, mas às vezes alguém diz, olha, você, sei lá, você pode fazer uma prova X para subir, no cargo, subir a tua carreira, melhorar a tua carreira. E a pessoa diz, mas será? Mas, se a pessoa isso não é para mim, Isso! Então, se a pessoa detectou aquela tua aptidão, é porque você você demonstrou de alguma forma. Então, poder acreditar nisso, poder confiar em você, Perceber como é que tá a tua autoestima, como a gente está falando aqui. Sim. E manter esse nível de confiança em você mesmo. É isso aí, Dri. E isso que a gente estava falando, Às vezes essa questão de ameaça, Então não vou receber porque pode ser uma ameaça, que vai me gerar uma dívida, que vai me gerar, Vou ficar mais devendo, Vou ficar devendo algo a alguém, Se eu aceitar um favor, se eu aceitar um benefício, um presente, eu me torno devedor daquela pessoa,
Isso. E na verdade você só vai continuar se desenvolvendo ali, né? Como um elogio, como, né, um presente, aquela coisa de, ah, imagina, né? Não precisava, imagina. Ou alguém elogia, sei lá, sua roupa, né? Que tá bem, você caiu bem, você, e você diz, ah, não, foi naquela liquidação. Isso, se menospreza, né? Se E menospreza. É como se você não merecesse ter comprado numa loja bacana, que você gostou. A primeira coisa que você faz, você fala, ih, baratinho, comprei não sei aonde. Né? A gente sempre se coloca para baixo como se a gente não fosse merecedor e de crença ter disso coisas também. melhores, de coisas boas. Nada contra comprar em feirinha, nada disso. A questão não é aonde você comprou, como você adquiriu, mas sim como você recebe aquele elogio. Né? Você nunca recebe e fala, poxa, obrigada. Você sempre tem que se colocar num degrau abaixo para ser merecedor daquele elogio. Né? E tudo gira, né? Ou quase tudo gira em torno realmente da nossa autoestima. Da gente se enxergar como realmente é, e não como os outros pensam que nós somos, ou como nós devemos ser. Quantas pessoas tentam se modificar para agradar, para poder ser aceita. E, na verdade, a essência dela é incrível. E ela está deixando de vir à tona essa essência incrível porque alguém acha que tem que ser de outra maneira. Então, o quanto isso é importante. Há umas 2 ou 3 semanas aconteceu um fato comigo que a gente se trabalha tanto, né? Principalmente a gente trabalhando com terapia, a gente se trabalha tanto e muitas vezes a gente acha que já se libertou de determinadas crenças, né? As pessoas pensam que terapeutas não têm problemas, que terapeutas não têm conflitos, a gente só está o tempo inteiro buscando vencê-los, né? Melhorar, entendê-los. Então foi disparado um gatilho em mim porque eu precisei pedir uma ajuda e eu me vi numa situação de que eu achava que eu não tinha que pedir essa ajuda, que eu tinha que dar conta de tudo sozinha. E eu ter que ter ido pedir ajuda durante um tempo me deixou numa situação extremamente desconfortável, por eu ter uma crença limitante, achando que eu precisava dar conta de tudo sozinha. E eu achava que eu já havia superado isso. E aí, quando o gatilho surgiu, eu me dei conta que eu ainda não havia trabalhado essa situação completamente. E aí alguns amigos vieram comentar, né, comigo. Por que que você tem que fazer tudo sozinha? Ninguém é sozinho, todo mundo vive em comunidade, em conjunto. As pessoas estão aqui para se ajudar. E quando você quer fazer tudo sozinha, às vezes você não dá a oportunidade do outro poder se mostrar útil para você, porque você não pede, você não permite. Às vezes o outro quer ser Sim, útil, quer seu te melhor ajudar, quer se dele. mostrar presente, e você não permite. Né? Né? E o Então, outro assim, ainda exercer o melhor dele ali, né, Dri? exatamente, Também. eu estou podendo ter o melhor de alguém e estou me recusando a ter o melhor de alguém por uma crença de achar que eu não preciso. Então, como a gente se coloca em situações o tempo inteiro de perfeição ou de, né, eu tenho que ser o máximo, eu tenho que ser perfeito, eu não posso deixar minhas, entre aspas, né, falhas aparecerem, que ninguém tem falhas, ninguém tem fraquezas, só tem maneiras diferentes de enxergar o mundo, de enxergar as situações, né? Então a gente precisa estar aberto. Por isso a importância do autoconhecimento, né? E da gente estar aberto a ouvir o outro, aceitar o outro, a trazer o outro para próximo de nós, é? E
a gente tem coragem de botar a nossa fé na mão de alguém para resolver a nossa vida, a nível, né, de pedidos, mas na hora que a gente precisa ir lá pedir ajuda, aí já não dá, né? Eu acho que por isso que a Adri, gente transfere tanta responsabilidade, né? Porque a gente tem dificuldade em nos colocar. isso, e olha uma coisa, né, que a gente estava comentando, né, Adri, no nosso papo, uma coisa que é simples, que a gente exerce essa confiança na gente e nos outros, e a gente nem para perceber no dia a dia, né? Que Sim, é na hora do trânsito, né? Então, por mais que, claro, acidentes aconteçam, veja, quando a gente vai para o trânsito, né, quando a gente vai lá no carro dirigir, a gente confia, né? A gente confia ali nas leis de trânsito, nas sim, regras, né? Naquele semáforo. E a gente para ali quando tem que parar, né? Confia que o outro vai andar no tempo certo e que o outro vai parar aqui atrás, né, da gente ali também numa distância minimamente segura. segura. É. Então, assim, a gente exerce essa confiança, né? E por isso o trânsito anda, né? E por isso o trânsito permanece. A gente exerce, a gente tem esse lugar A de gente conseguir sabe o que é confiança, mas por que que a ir. gente emprega em determinadas situações e não emprega em outras? Né? Vamos falar de uma família saudável, né? Com pai e mãe acolhedores. A gente confia inteiramente que vai ser protegido por eles. Em nenhum momento a gente duvida, né, da proteção, do amor e do acolhimento. Por que que a gente não consegue transportar isso para todos os setores da nossa vida? Isso. Né? Porque a E gente aí, conhece esse sentimento. Ele não é desconhecido para nós. Então, por que que a gente faz essa diferença? Ah, aqui eu posso depositar confiança sem pensar, como você falou, nem penso, né? É automático. E por que que em outro lugar é automático eu botar tantas dúvidas, tantos medos? exato. Então, né, essa questão de confiar, né, que a gente falou que tem a ver com manter a confiança, e permanecer ali num nível constante e confiando não só na gente, mas no outro também, né? À Sim, medida aquela coisa, né, do ovo e da galinha, né? O que que vem primeiro? Então, à medida que a gente confia na gente, a gente passa a confiar mais no outro. À medida que a gente confia mais no outro, a gente confia também na gente, mas não anulando uma coisa ou outra, né? Então, não vou confiar no outro, vou ser autossuficiente, né? Ou então, não confio em mim, vou confiar exclusivamente no outro. Então, ter essa via de mão dupla aí, né? E sim, perceber que a confiança, inclusive, se conquista nessas trocas, né, Dri? exatamente. Bastante positivas, né? A gente poder acreditar nesses ciclos, né? Nessas coisas que vão acontecendo. Outro exemplo, né, de coisas que a gente pode manter a confiança, né? E um exemplo de confiança é a questão cíclica da natureza, né? A gente sabe que daqui a pouco, né? Agora estamos aqui, para quem está assistindo nesse momento, a gente está aqui à noite, né? Mas a gente sabe que daqui a pouco, né? A gente vai dormir, depois Vai vai nascer amanhecer, o né? dia, né? O sol vem de alguma maneira, né? Então, assim, a gente tem esse nível de confiança dentro da gente. A gente pode ampliar, né? Para nós mesmos, confiarmos também nos nossos ciclos, né? No nosso processo de mudança, de melhoria, a gente poder também confiar nisso, né, Dri? E é muito interessante, né, que a física quântica ela já tem mostrado isso muito para a gente, que tudo é possível, basta a gente acreditar. E o que que a gente faz? A gente duvida o tempo inteiro. No momento que a gente duvida, a gente desfaz aquela confiança. Então, aquela situação que estava pronta para acontecer, ela deixa de acontecer pela nossa falta de confiança, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de acreditar. Tem um exercício muito legal num livro que eu estava lendo,
que ele fala para você pegar uma folha e dividi-la ao meio. E você bota na folha tarefas que você precisa cumprir, que são tarefas suas. Sei lá, vou dar um exemplo. Tomar banho, fazer comida, se organizar para ir para o trabalho, arrumar a sua casa, né? E outras tarefas que você pode botar no outro lado da lista, que são tarefas que são do universo. É o universo que vai resolver. Então, se eu tenho um desejo, né, de conquistar uma casa melhor, eu boto meu desejo lá. Qual é a minha parte? Trabalhar, juntar dinheiro e acreditar que vai funcionar. Qual é a parte do universo? Realizar. Agora, se eu falo, desejo uma casa melhor, mas eu falo, não vou conseguir juntar dinheiro. Eu nunca vou ter uma condição de ter uma casa bacana dessa. A dinheiro aqui em casa nunca sobra. Toda vez que eu guardo um dinheirinho, acontece uma coisa e eu gasto. Olha como a gente está trabalhando contra. Então a gente tem que começar a prestar atenção do que nos cabe e o que não nos cabe. Porque nós somos autossabotadores naturais. Algumas pessoas são vencedores naturais, porque aprenderam a não se sabotar. Mas muitos de nós são sabotadores naturais. A gente duvida da gente o tempo inteiro. A gente programa, tem um sonho, porque sonhar faz parte da vida, né? A gente só avança porque a gente tem metas, porque a gente tem sonhos, porque a gente tem desejos, e aí a gente vive para buscá-los, mas a gente se sabota o tempo inteiro. Em pequenas coisas a gente se sabota. Uma coisa muito comum que eu escuto já reparou que quando queima uma coisa em casa, nunca queima uma só? Sai queimando um monte? Então a gente faz programações. Só que programações negativas para a nossa vida. Não programações positivas. Como? Nossa, eu tenho uma promoção. Agora todos os trabalhos que estão vindo são trabalhos mais leves. Exigem mais responsabilidades, mas eu consigo realizá-los com muita leveza. Difícil você ouvir alguém falar isso, né? A gente sempre se coloca para baixo, como a nossa incapacidade de estar realizando. Então, eu achei esse exercício do universo muito legal, para a gente poder se desprender, né, das nossas limitações, dos nossos medos de ser feliz. Parece que a gente tem medo de ser feliz. Então, a gente bota tanto obstáculo para não ser feliz. Aí depois a gente justifica, viu? Isso não era para mim. Não deu certo. Mas fui eu que me sabotei para não dar certo. Isso. E aproveitando, Dri, uma segunda dica aí, então essa é a primeira, anotem aí, façam aí, né? E a segunda dica, que tem também tudo a ver com isso, é isso de você se perguntar se aquilo que você está acreditando é 100%, né? Então, isso que a Adri falou, olha, eu nunca, tá vendo que nunca acontece tal coisa, né? Sempre é assim, sempre queima uma coisa, queima outra, né? Como a Adri falou. Então, assim, tá, isso é 100% mesmo que você tá acreditando, né? Eu nunca consegui tal coisa. Nunca mesmo, né? 100% você garante isso. Porque todo chefe é não sei o quê, né? Verdade mesmo, você garante que, né, todos os chefes do mundo, eles são assim, desse mesmo jeito? Então, fazer essa checagem do 100%, né, que a gente vai perceber que não é bem assim. É algo que você pode estar acreditando e isso pode, inclusive, fazer com que você olhe mais só para aquilo Daquelas mesmo, né? situações, E exatamente. você não consiga enxergar outras possibilidades. Mas se você duvidar nesse sentido bom, né, de dizer, olha, será que isso é 100% mesmo? Que eu estou achando, que eu estou imaginando, que eu estou acreditando, isso é 100% mesmo? Então, duvida um pouquinho desse lugarzinho, né?
que até a Adri falou, né? Do anjinho e do diabinho, né? Que ficam lá falando. Então, assim, duvidem um pouquinho dessas vozes, né? Que ficam programando você para um lugar. E como que dá para duvidar, né? Quando a gente fala coisas muito 100% ou zero, né? Então, nunca, né? Sempre a gente geralmente usa essas palavras, né? E não percebe. Ai, tá vendo? Aquele dia inteiro, né? Ah, só aconteceu aquilo o dia inteiro. Não, né? Não foi exatamente só. Né? Aquela semana foi ruim, 100%? Não. Tem a Mas ela historinha, né, Carol, da folha de papel, né? Que a professora entrega uma folha de papel para os alunos e depois fala para eles: agora vocês podem virar a folha. E o que vocês estão vendo? Tinha um pontinho preto minúsculo no meio da folha de papel. E aí, quando ela pergunta o que vocês estão vendo, todos falam um pontinho preto na folha de papel. Uma folha gigante, branca. E eles foram encontrar justamente um pontinho preto minúsculo. Então, é muitas vezes o que a gente faz com a nossa vida. Tanta coisa bacana acontecendo em volta, mas a gente se limita a perceber e falar, sempre isso acontece. Nada, um monte de coisa legal acontecendo em volta. Mas você se detém ao pontinho preto na folha de papel. Então a gente tem que aprender a se desligar disso. Eu gosto muito, né, de falar com os clientes para eles anotarem semanal, quinzenal, mensal, como quiserem. E botarem num potinho. A gente, eu acho que até, não sei até se eu já fiz esse exercício junto com você, né? De você colocar uma coisa boa que aconteceu no seu dia. E no final do mês você abrir e ler, porque aconteceu Deixa eu tanta mostrar. coisa legal. Ah, você está fazendo? Muito legal. Tá Tem vendo? aqui meu quartinho, ó. Porque na hora que você for pegar para ler, você vai se surpreender quantas coisas incríveis aconteceram durante o seu mês e você não deu a mínima. Aquilo passou desapercebido por você e você se fixou naquelas coisas que não deram certo. 1000 deram certo. Uma deu errado, é naquela errado que a gente acaba se fixando. Então a gente tem que mudar esse padrão mental, né? Valorizar o que tem de bom na nossa vida. Eu contei para a Carol que eu não esqueço quando eu comprei, né, meu primeiro carro, eu estava excitadíssima, né? Não estava nem dormindo. E eu fazia um tratamento homeopático e fui falar para o médico que eu não estava conseguindo dormir por causa do carro. E ele perguntou, mas por que você está com medo de não conseguir pagar o carro? Eu falei, não, eu não estou conseguindo dormir porque eu estou muito feliz. E aí ele começou a rir. Mas o que eu achei interessante, que foi o primeiro pensamento dele, porque deve ser o que a maioria das pessoas levam até ele, é a preocupação, o medo, achar que não vai dar conta, que não é merecedor, que a qualquer momento aquele prêmio pode ser retirado, pode ser perdido. E aí eu também fiquei surpresa, porque eu falei, não, eu não estou dormindo de felicidade, porque eu estou tão feliz, que eu não estou conseguindo dormir com a minha felicidade. E ele riu muito, porque era a última coisa que ele esperava também. Então, gente, vamos rir das nossas conquistas, mas rir da felicidade de ter conquistado, né? Vamos vibrar. Essa semana mesmo eu falei para uma cliente, ela conseguiu um emprego novo, o emprego que ela queria muito, porque ela estava infeliz no emprego antigo, e ela conseguiu o emprego que ela desejava, na empresa que ela desejava, e eu falei para ela, o que você pretende fazer? Que horas você vai comemorar? Porque você merece comemorar. É uma conquista, é uma vitória. Sai com a sua família para jantar, fazer um lanche, se dê um presente, tire uma foto desse momento, porque é um momento marcante de conquista. E a gente não tem o hábito de fazer isso. Porque na hora que você olhar aquele presente, vai vir na sua memória todo aquele momento de felicidade que você teve. Quando você olhar a foto daquele dia, essas memórias vão ser trazidas de novo. Então a gente precisa valorizar
a gente precisa botar em prática a nossa fé nas nossas conquistas, né? E agradecê-las e ficar feliz diariamente, porque a gente conquista tanta coisa diariamente e a gente não acaba não valorizando. Parece que isso é uma obrigação. Arrumar um emprego novo, não fiz nada mais que a minha obrigação. Eu estava infeliz no outro. E não é. Isso. E ó, tá aí a terceira dica, então, gente, que é sobre isso. Como é que são as vozes internas aí dentro, né, da sua cabeça. Então, são vozes que te intimidam, né? São vozes que te colocam para baixo, você mesmo ali, né, se colocando para baixo, Sim. ou são vozes que te incentivam, né, que diz, não, calma, faz de novo, ou calma, tá tudo bem, olha, vai, só mais um pouco, ou ok, por hoje foi ótimo, né? Ou são vozes que te interrompem, te intimidam, te, né, bloqueiam ali também. Então, olhar para isso, né? Para o que você está acreditando sobre você mesmo, o que você fica falando sobre você mesmo aqui dentro. Né? Às vezes a pessoa não fala tanto para fora, mas fala lá, né? Tá lá um diálogo, uma peça teatral, né? Que eu brinco, um blá 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 mental interno ali. E aí, isso de você poder ser seu melhor amigo. Né? Então, como é que a gente faz com o melhor amigo que precisa de um apoio, que quer comprar um carro lá, que você falou, um apartamento, ou quer né, um romance lá dos sonhos, quer um trabalho ideal? A gente incentiva, né? E por que não fazer isso consigo mesmo? A Então, gente é muito carrasco, né? Conosco, né? A gente é tão amável, gentil, cordial com a outra pessoa, mas com a gente é extremamente exigente, extremamente rigoroso. A gente não se dá um minuto de trégua, né? Para o outro a gente é generoso. Conosco é difícil ser generoso. É isso que a gente tem que aprender a ser, né? Generoso conosco mesmo. isso. E assim como um amigo, né, tá ali confiando em você quando você diz palavras de incentivo, você poder ser, né, o seu melhor amigo e poder confiar em você, né, poder dizer, ok, eu vou me incentivar, né, eu vou lá para um desafio, superar aquele desafio, porque peraí, eu confio que eu vou dar conta, eu vou aqui dentro de mim também dizer coisas boas para mim, me incentivar, me inspirar, né, na minha própria história também, que é aquilo que a gente falou de não ficar comparando, mas olhar para si, nossa, olha, né, como que eu estava antes, olha há 5 anos atrás, olha como eu estou hoje. Claro que eu vou conseguir E, isso. Carol, isso sim que você está falando, acho que é de uma extrema importância. A única comparação que a gente tem que fazer é com nós mesmos, da onde a gente estava e aonde a gente chegou. Porque é esse processo de evolução que a gente tem que observar, não o processo de evolução do outro, porque cada um tem sua história. A gente tem que observar a nossa história, aonde eu estava ontem e aonde eu estou hoje, e aonde eu pretendo estar amanhã. Então, essa comparação é conosco mesmo. E a gente vai ver quanta coisa a gente trilhou, quanta coisa a gente superou, quanto a gente conquistou, independente se foi difícil, se não foi difícil, se a gente sofreu, se a gente não sofreu, porque naquele momento foi o que a gente tinha para nos dar. Era o que a gente estava preparado para enfrentar. Se a gente sabe que dói, vamos mudar essa maneira de olhar para doer menos. Porque a gente não conseguiu, a gente não superou, então vamos se espelhar em nós mesmos. Claro que a gente pode admirar outras pessoas, né? Olhar o que elas fazem e falar, poxa, bacana, o que ela é capaz de fazer, eu posso trazer isso para a minha vida, se inspirar, né? Mas não quer dizer que eu tenho que fazer igual o outro. Se inspirar é uma coisa, ser igual ao outro é totalmente diferente. Eu contei para a Carol essa semana que eu li uma reportagem de uma empresária
ela já é uma CEO de sucesso, ela já escreveu vários livros, ela trabalha na área, de finanças, então, assim, ela é super bem sucedida. Durante a pandemia, ela escreveu vários livros e através, né, da internet ela vendeu esses livros e estava correndo tudo como ela imaginava. Acabou assim a pandemia, né, foi liberado, ela falou, pô, vou fazer uma noite de autógrafos presencial, né? Eu quero passar por essa experiência. E aí o que aconteceu? Ninguém apareceu. Ela que estava acostumada a receber, né, um público grande, elogio, pessoas admirando, por algum motivo, ninguém apareceu na noite de autógrafos. Durante o momento, para ela, aquilo foi um baque, foi muito frustrante. Mas depois ela pensou: eu vou fotografar esse momento. E melhor, eu vou publicar esse momento para as pessoas verem que a vida é feita, né, de momentos onde a gente está feliz porque conquistou muitas coisas e momentos que de repente a estratégia não foi tão bem calculada. E não é por isso que eu vou desistir. E ela foi, publicou a foto dela sozinha com o livrinho dela e não tinha ninguém. E para surpresa dela, ela foi abraçada pelas pessoas, né? As pessoas na rede social admiraram a coragem que ela teve de expor um momento de, digamos, fraqueza, porque ela não tinha atingido o objetivo para o qual ela tinha se planejado. E isso virou uma fonte de inspiração das pessoas verem. Isso acontece com qualquer um. Tem momentos que o que eu planejei não vai sair da maneira que eu queria. E por isso eu vou desistir? Eu vou tirar aquilo como uma experiência e vou seguir adiante. E foi o que ela fez. Ela ganhou milhões de seguidores, porque as pessoas se identificaram, se enxergaram na situação que ela estava vivendo e admiraram a coragem dela de assumir que a vida dela não é perfeita, como a de ninguém é perfeita. A vida de ninguém é feita só de ganhos. A gente tem momentos onde as nossas estratégias não acontecem como a gente gostaria. Até porque pode ser que não era para acontecer daquela maneira, não era o momento ideal, ou pelo motivo que for. Mas isso não significa desistir. Porque ela quis mostrar para todo mundo que não é porque não deu certo da maneira que ela planejou, porque também dar certo é muito relativo, mas o planejamento dela não saiu como esperado, que ela ia desistir. Não, ela foi extremamente corajosa em compartilhar e isso ajudou milhões de pessoas que talvez já tenham passado por isso e tenham se recolhido, que tenham desistido, que tenham pensado, eu não sou capaz, isso não serve para mim, isso não dá para mim, eu tenho que procurar um outro caminho. E falaram, não, olha só, ela, uma pessoa de extremo sucesso, passou por isso e teve coragem de assumir. Então eu achei assim muito bacana a história dela e inspiradora para todos nós. Não desistir diante de uma dificuldade. Se aquilo nasceu no nosso coração, é nosso. Só encontra a melhor maneira de chegar até ele. E exatamente, né, Dri? Manter a autoestima ali no nível, né, no nível equilibrado, no nível ok. E essa confiança, né, que ela teve, inclusive Sim, nela e nos outros, de que ia, de alguma forma, ser acolhida, né? Porque se ela exatamente, porque ela poderia ter sido, né, maltratada ali, falar, tu é ruim mesmo, ainda teve coragem de ir lá, né? E não, as pessoas acharam incrível a coragem dela e a e acolheram. veja, né, e veja a crença dela aí, né? De que apesar de não ter aparecido ninguém na noite de autógrafos, peraí, eu sou uma boa escritora, ou esse livro é bom sim, né? Isso aqui é bom sim, meu material é bom, né? Então é isso, né? E ó, a quarta, né? A gente já foi agora a quarta, isso. A É dica igual um aí, GPS, né? É um ajuste de rota. De repente, o público dela não é um público presencial, é um público online.
Então, na nossa vida, não existem erros nem fracassos, existem ajustes de rotas. Às vezes a Isso, gente achou né? que era aquele caminho, não é? A gente vai pegar o GPS, vai ajustar a rota e vai seguir um novo caminho. Exato, exato. E tá aí a quarta dica Hoje a pra gente está com gente um aí. monte de dica, né? Hoje estamos borbulhando. Hoje nossa crença tá positiva aí, que a gente tem muitas boas ideias juntas, né, Dri? Sim, Juntas. sim. Então, né, a quarta dica é essa, de você fazer uma lista de qualidades suas, né? Quais são as Importantíssimo. qualidades? Isso. E aí, mas que qualidade que eu vou colocar? Perceba aí, né? O que que as pessoas falam de você? Quais são as qualidades que, nas entrelinhas, elas já olham para você com aquela qualidade positiva. Então, as pessoas te procuram para quê? Para pedir, para colaborar. De que forma? Né? O que que você já faz bem, que você já é solicitado ou solicitada, né? Então, aí estão suas grandes qualidades. Então, anote isso, né? Como que as pessoas chegam até você? Elas pedem o que para você? Elas chamam você de que forma, né? Então, reconheça isso e faz uma listinha aí de qualidades suas. Porque, veja, você já está apto a alguma coisa, você já é apta a alguma coisa aí, ou a várias coisas, inclusive. Então, detecte isso, ao invés, às vezes, de ficar, né, como a gente estava falando aqui, não, eu queria ser igual não sei quem, né, e ter uma qualidade X lá. Mas o que que as pessoas já estão reconhecendo em você e que às vezes você está dizendo, não, acho que não. Não, acho que não. Verifica, né? Aceita, acolhe essa qualidade ou essas qualidades que as pessoas já estão reconhecendo em você. Então, isso já é um up aí na tua E com autoestima, na certeza, tua né, tem várias qualidades que não está se dando a oportunidade de enxergar, de olhar. autoestima. E isso, né, desse dado de realidade. Então, a escritora lá, né, que você deu exemplo, ela poderia dizer, não veio ninguém, né, meu livro é um fracasso. Mas espera aí, ela vendeu um monte, né? Então, não é porque as pessoas não vieram ali, no lugar onde ela fez a noite lá de autógrafos, que ela não é bem sucedida, que ela, né, as pessoas não estão lendo a obra dela. Então, assim, dado de realidade, né? Aquilo que a gente falou, quais são as suas qualidades? Né? Aquilo já está acontecendo, você já está sendo procurada por algo que você já faz muito bem, que você já é Tá? muito bom nisso. Então, né, olha para a realidade, ao invés de ficar, né, buscando outra coisa em outro lugar. Né, Dri? Sim, e se ame, se olhe, se respeite, se admire, porque eu acho que assim, o autoconhecimento vai fazer total diferença na nossa vida, no dia a dia. Porque vão dizer para gente muitas qualidades, muitos. A palavra nem adequada é essa, mas defeitos ou coisas que não agradam nos outros. Mas você se identifica com essa fala? Essa roupa te cabe? Isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar o tempo inteiro, né? Principalmente quando a gente é criticado. Né? Essa roupa me cabe? Essa crítica é relevante? Se ela for relevante, a gente repensa e se adequa. Se ela não for relevante e não te cabe, por que você vai vestir uma roupa apertada? Ela não é sua, ela é do outro. Muitas vezes o que chega a gente está falando mais do outro do que de nós mesmos. E é isso que a gente tem que perceber, né? Muitas vezes, quando as pessoas chegam até nós com críticas que não são construtivas, está falando muito mais do outro do que de nós mesmos. E a gente tem que perceber isso. Senão, a gente volta lá na crença limitante, aceita aquilo como uma verdade e transforma a sua vida em algo que não é real. E você deixa de mostrar todo o seu potencial, toda a sua criatividade, todo o seu conhecimento, porque alguém disse
né? Alguém vestiu uma roupinha apertada em você e você aceitou. Isso. Por isso que se Então, autoconhecer é tão importante, né? Não, isso não tem a ver comigo, não. Isso é a maneira como o fulano tá vendo, mas eu não sou dessa forma. Isso não me cabe. Mas a gente só vai conseguir saber se isso nos cabe ou não nos cabe através de se autoconhecer. Como você falou, né? Ouvir o anjinho e ouvir o diabinho que o tempo inteiro conversam, né? Eu tenho essa. Tava falando, né, pra Carol, né? Aí a gente acaba entregando a idade, né, gente? Do desenho animado que eu adorava assistir do Pato Donald, que ele tinha dois bonequinhos que eram dois Pato Donalds pequenininhos em miniatura, que um era o diabinho e um anjinho. E os dois ficavam na cabeça dele atormentando ele. Um para incentivar ele a fazer coisas que não eram legais e outro para trazer ele para o eixo. E ficavam na cabeça dele o tempo inteiro. E isso acontece com a gente diariamente, né? A gente tendo pensamentos que não são legais, que nos depreciam, e outros pensamentos que falam, não, você é capaz, vai lá, você consegue, você é bom, né? Então, o que a gente tem que prestar atenção? Quem que a gente está alimentando diariamente? O nosso diabinho ou o nosso anjinho? A gente tem que prestar muita atenção nisso. Quem a gente alimenta diariamente? Vamos tentar botar o anjinho mais forte, porque é ele que vai nos botar para cima, vai mostrar o brilho que cada um de nós tem. Mesmo aquela pessoa que fala assim, eu sou azarada, nada dá certo para mim, nada funciona, isso é uma crença limitante. Na hora que ela tirar esse véu dos olhos, ela vai ver a pessoa incrível e realizadora que ela é. Todos nós somos, todos nós temos essa capacidade. Basta acreditar. Começa a ouvir o seu anjinho, que ele tá te dando moral ali todo dia. exato. E aí, lembrando, né, daquele princípio da corda. Então, o que é que a gente tem que manter firme com a gente, né? Que crenças positivas que a gente pode manter firme ali com a gente. Que por mais que, como a Adri falou, né, alguém chame a gente de uma coisa lá, né, fale alguma coisa lá pra gente, aquilo tá tão forte, né? O positivo tá tão forte ali dentro da gente que a gente não se abala com tanta facilidade assim. E o que é que tá apertado, né, privando você, que aí sim você pode soltar. Então, que crenças negativas que estão te cerceando, né, fazendo você Sim, ficar, como a Adri falou, apertadinho, que roupa apertada é essa que você está vestindo, que você pode soltar e dizer, isso eu não preciso mais, né? exatamente. Então, lembrar das 4 dicas que a gente colocou aqui. Depois conta pra gente, né, Dri, o que, que vocês Sim, se vocês foram colocando em prática, conseguiram colocar em como. prática, se está ajudando, se está funcionando, né? É muito importante esse feedback de vocês, né? A gente traz essas dicas com a intenção de que a gente possa estar colaborando de alguma forma para auxiliar vocês, né? Você vê a própria Carol mostrou lá a dica do potinho que ela tá usando, né? A gente também aplica em nós. Então é importante saber se está funcionando, se você está conseguindo botar em prática, se você está acreditando nisso, porque tudo na vida é acreditar, né? Voltando a falar da fé. A fé nada mais é do que crer. Então, isso é muito importante. Dar esse feedback para a gente, que a gente fica muito feliz, porque a gente trabalha isso com muito amor, tudo as ideias que nós trazemos, ou que vocês trazem de ideias, a gente trabalha isso com muito amor, né, Carol? Para preparar, para trazer isso aqui para vocês. Então, o feedback de vocês é maravilhoso. Muito obrigada, Tatiana, de A falar que gente somos agradece, maravilhosas. A gente agradece. a gente agradece também tanto essas falas aí, quanto os coraçõezinhos que estão Sim, subindo sim. aí. Ah, E e a quem não gente espera consegue, esse né, ficar trabalho. presente em todas, não tem problema. As lives, elas ficam gravadas, tanto no Instagram da Carol quanto no meu Instagram. Então, a hora que vocês quiserem, vocês podem entrar e podem assistir.
Eu sei que ao vivo é legal, que às vezes interage mais, mas não vai deixar de ter oportunidade de receber esse conhecimento, dessa troca, porque não pode estar presente. É só entrar lá que está sempre gravado. E se você gostou, né, dessa live aí, assistindo agora com a gente ou assistindo depois, pode compartilhar, envia aí para quem também pode se beneficiar de tudo que a gente falou aqui, das dicas, dessas reflexões e especialmente das ações. Né? Sim, Aqui a gente está para ajudar vocês a realizarem coisas. Né? A gente ama realizar, né, Dri? E a gente que todo mundo também possa realizar. realizar também. Claro que faz mais sentido, né, para cada um, Sim, sim. mas que todos possam ser realizadores aí. E legal sair daqui, né, com essa sementinha na cabeça, pensando a respeito disso. Ninguém tem que sair daqui com ideias prontas. São sementinhas que são plantadas, né, na nossa mente e a gente começar a pensar sobre isso e ir se transformando um pouquinho. Obrigada, Janine, tá, por concordar aí também com as palavras da Tatiana. A gente fica muito feliz com a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido, que essa sementinha que foi semeada aí no coraçãozinho e na mente de vocês, né, possa crescer, possa se expandir e possa transformar a vida de vocês positivamente. Porque é isso que a gente deseja, né? Com cada live, que cada um possa promover o seu processo de autocura, né, de entender suas dores, trabalhá-las e poder se tornar uma pessoa melhor para si mesmo. Né? Porque o que a gente deseja é melhorar para si mesmo. E claro, né, Exato, gente, não está conseguindo sozinho, vem para cá que a gente ajuda. exato, exato. E mandem para cá também sugestões, continuem enviando para a gente as sugestões Isso, de temas, a gente adora e a gente, vocês sabem que a gente faz os temas aí acontecer. Tá bom? exatamente. Manda sugestões aí para nossa próxima live do mês que vem. Oh, que Obrigada, ótimo! Janine. Que bom que você gostou. Um abraço para cada um que está aqui assistindo ao vivo e depois quem também estiver vendo a reprise e as reprises aí que vocês podem sempre dar uma olhadinha. Um grande abraço, Dri, é Um ótimo. abraço bem apertado para todos vocês. Um beijo. Foi maravilhoso passar esse tempo aqui com vocês, compartilhando. Sempre é incrível. A A nossa gente dupla, adora. assim, é maravilhosa. Um Dri, beijo, um pessoal. beijo, Beijo, agradeço Carol. muito. Eu que Beijo, agradeço. gente. Um Até beijo. mês que vem. Até mês que vem. Beijo, beijos. Tchau.